Sempre gostei de jogar bola e já é uma paixão. E meu pai já ouvia de outras pessoas que eu tinha futuro. Na verdade, eu tenho um dom para o futebol. Eu tinha que ter alguma renda. No momento estava difícil, porque eu saía já de manhã para treinar, já voltava à tarde, aí já ficava, não almoçava, comia alguma coisa, lanchava alguma coisa, depois retornava. Pô, desempregado, fazendo teste, sem ter um dinheiro, sem ter alguém por trás de você como pistolão. E comecei a procurar emprego, trabalhei como balconista, empresas de construção. E hoje vendo jogadores assim que são realizados, as pessoas olham assim e pensam que cai do céu, né? Caiu de paraquedas ali, mas não, eu sei que o início do jogador é muito difícil. Quando eu fui no Maracanã, eu sonhava com isso. É o sonho de todo aquele que tem o dom, né, para jogar bola, para jogar futebol e que tem a coragem de correr atrás de um clube para treinar. Passei na peneira para ser encaminhado para a Portuguesa, lá em São Paulo. Mas eu desisti porque eu tinha que trabalhar, né? Passei na peneira. Passei na peneira. Tô desde os meus 10 anos tentando a sorte. Ser um grande goleiro de futebol, quem sabe? Algum dia eu não serei um por aí. Não pretendo ganhar muito dinheiro, mas apenas só seguir o meu sonho. Ter medo de não conseguir ele, esse é o meu maior medo. Mas eu tento. Quem sabe eu algum dia não chego lá, que nem vários goleiros profissionais aí. Depois que deu uma enchente, aí eu falei, o que é que eu vou fazer aqui em Alagoas, como é cidade totalmente destruída? Peguei e vim tentar a sorte no Rio. Já treinei no Real Maré, perto da minha casa, e no clube do meu tio, Boca Juniors de Sulacap. Já fui em alguns clubes com a cara e a coragem, batendo na porta e ninguém abria a porta para mim. Só queria 30 minutos para ver minha qualidade. Tem muitas pessoas que querem estar aqui também, mas não podem também. Não tem material, não tem dinheiro para poder pagar uma peneira, não tem dinheiro para poder fazer inscrição aqui. Dou graças a Deus por também minha avó estar me ajudando também.
poder ter uma condição para poder fazer um teste aqui. Já passei por vários times e vi o grau de dificuldade, tanto no ônibus como na questão de dinheiro. Eu levantei a cabeça e... Isso é uma carreira muito difícil, é muito curta para querer ganhar dinheiro. Ela passa rápido e você nem vê. Eu, desde garoto, jogava minhas peladas em Madureira e era considerado um dos destaques. Eu fui por a minha vontade, pela minha força. Meu pai odiava futebol, dizia que na Lituânia quem jogava bola era vagabundo. Fui convidado para fazer um teste no Goitacás, quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Nunca havia jogado por um clube, nunca havia colocado uma chuteira no pé. Com 15 anos eu vim para o Vasco. Em seguida fui para o Figueirense emprestado. Flamengo do Piauí. Prossegui jogando pelo São Cristóvão. Uberlândia, fui pro Bom Sucesso. Foi que o Bahia me contratou. Retornei ao Campo Grande. Estrela do Espírito Santo. Depois fui para Goiás, um clube chamado Mineiros. Juventus de São Paulo. Al Ahly da Arábia Saudita. Bangu, na época, era time grande. Botafogo da Paraíba. Ferroviário. Tiradentes do Piauí. Saí de lá do Taubaté. 2 anos no Vitória de Setúbal. Atlético de Madrid para a Espanha. E me embarcaram no avião. Eu disse, seja o que Deus quiser, com medo estúpido, né? Nunca tinha viajado de avião, era só ônibus. Meu pai é pintor de carro, tem uma oficina lá na minha cidade, São Luís do Maranhão, e sem eles eu não estaria aqui. Ficar Natal, Carnaval, distante da família, mas em busca de um objetivo muito maior, né? Há pouco tempo mesmo, alguém nos procurou aqui pedindo para que ajudasse um garoto a voltar para... Ele era de outro estado, acho que de Sergipe, uma coisa assim. O garoto veio para cá para fazer teste, veio na cara e na coragem. Meu irmão mais velho estava jogando e junto com os amigos dele me colocaram no time. Esse dia eu nunca vou me esquecer, foi o primeiro chute que eu dei na bola, eu acho que eu tinha 8, 7 anos. Bem ali eu já pensei, eu quero fazer isso, eu quero chutar a bola, correr atrás dela. Por natureza, o brasileiro, digamos assim, sempre tem aquela coisa de querer jogar, o garoto sempre teve esse sonho, né? Mas com essa evolução financeira, tudo isso que a mídia passa de milionários, mulheres, esse glamour todo, tá fazendo até gente que não tem muita condição se jogar de cabeça nessa esperança. Eu cheguei lá para treinar, ele falou que o time já estava formado, que eu só ia treinar para não perder a viagem. Aí eu falei, como é que eu vou treinar para não perder a viagem? Eu não tenho onde ficar, vim duro para cá. A única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. E eu mostrei. Aí o homem me olhou e me tirou. Você já tá efetivo. Peguei na bola de B1, de B2. Eu acho que foi Deus mesmo, que eu acho que fez aquele cara lá, o treinador, me olhar. Eu lembro que eu voltei para casa todo bobo, feliz. Minha primeira peneira foi no São Cristóvão mesmo, lá na ilha do Fundão. O campo é muito ruim, o campo é pequeno, é muito difícil jogar lá, treinar lá. A bola vem quicando quase toda hora. Pra dominar, mano, é chato. Se ela quicar, todo mundo reclama, ela vai sair do seu pé com certeza. Tu dá um chute, ela até engana o goleiro. Trabalho aqui, manejando os garotos. Hoje o pensamento é só em grana, você pode olhar. É pensamento só de ir lá para fora, pensando que vai ganhar o mundo, e não vai ganhar. Se fosse fácil, a bola era quadrada, não era redonda. Ela é redonda, dificulta para matar. Se ela fosse quadrada, ela parava toda hora. Se você for ver posicionamento e a condição física do garoto, você manda embora todo mundo. Eu só como doce. Só doce. Mas de manhã no treino? Quando eu cheguei, eu estudava de manhã, né? Aí eu chegava um pouco atrasado sempre.
Às vezes tinha que almoçar bem rápido, comer só uma banana, às vezes. Tomo suprimentos alimentares, como um bom prato de comida, tenho uma boa refeição sempre, vou para academia. Eu tive um problema aqui na parte posterior que eu já tenho essa dor há uma semana, né? Eu vou procurar um médico por minha conta mesmo, vou falar com meus pais, aí a gente vai ver como é que vai ficar a situação. Para mim é uma satisfação eu estar com 59 anos, graças a Deus com saúde, né? Apesar de tantas lesões, muita pancada, impacto mesmo nesses gramados ruins. As coisas graves aconteceram comigo quando eu parei de jogar. Eu senti tudo que a gente não sentia, né? A gente tá ficando mais velho e vai tendo os problemas. Numa decisão no futebol baiano, eu rompi os ligamentos cruzados e levei 1 ano e 2 meses para me recuperar. O médico, quando me operou naquela época, ele disse para minha esposa que iria me recuperar para andar normalmente, agora para jamais jogar futebol. Mas mesmo assim eu ainda desafiei a medicina e joguei por mais 7 anos. Lastimo por ter lesionado numa época onde meu nome estava sendo cogitado para a seleção brasileira de 82. Fiquei engessado, fiquei 1 ano parado. Ele deu um carrinho, chovendo, me atingiu aqui do lado e rompeu, fez um. E daí já era, parceiro. Um abraço. Os aparelhos de recuperação eram borracha com saco de terra. Você botava ali, não tinha um peso certo. E você levantava, demorava muito. E o joelho parecia que ganhava força, você ia lá e sentia de novo. Eu lembro que eu fui fazer alongamento com 28 anos. Eu nunca tinha feito alongamento. Bahia, Remo, taça de prata. Eu não sei se foi cotovelado ou soco. Eu só senti que eu acordei no hospital. E eu, sinceramente, eu pensei em parar, abandonar tudo. Então eu coloquei uma porção de ferro aqui, eu não comia, eu fiquei muito tempo parado. O momento que você fica dentro de casa, você fica olhando para as paredes, não tem o que fazer, você começa a pensar coisa ruim, né? Você começa a pensar no pior. Que naquela época tinha a Gretchen, né? Era a minha alegria na televisão. Raspei a minha cabeça, fiquei barbudo. Não tinha o que tem hoje, né? Tem câmera em tudo quanto é lugar. No nosso tempo não tinha isso. Você estava distraído, você ganhava um soco. Você corria, você ganhava uma cotovelada, você ganhava um chute. Ele pisava na tua cara, cuspia na tua cara. Hoje o futebol tá bem melhor. Até pegou, mas ali a gente estava ganhando o jogo também. Como todo jogador faz, eu queria fazer um pouco de cera para ganhar mais tempo e... Nós temos hoje no Brasil em torno aí de 18 mil atletas. O futebol é um cone ao contrário, sabe? Onde muitos entram e poucos saem. Tem muitos que conseguem o êxito financeiro, mas a maioria não consegue. Como comandante de clube, eu sempre falo assim, tem sempre que dar os 100%, porque num jogo, às vezes, que um estádio vazio, tem alguém com uma certa influência que pode gostar e... Eu não assinei contrato aqui. Então, a única renda que eu tenho é a que o meu empresário me ajuda, que é R$300. Pelo que eu sei, metade dos direitos, meu direito é dele, metade é minha e a outra metade é do São Cristóvão. Meu contrato com ele é de 2 anos.
2 anos. Eu já tive vendo procuração de jogador aqui que o empresário podia vender até a cueca dele. O cara tem o contrato, mas troca aquela coisa de jogar para aparecer. Ah, minha renda aqui é de R$1.000, assim mais ou menos. Que dá para viver junto com a minha esposa, que hoje eu sou casado. Minha esposa hoje está desempregada. Ela me ajuda no que pode. E de 2002 para 2012 só foi o futebol. E não teve outro emprego assim que eu posso contar. Teve assim, eu fazer um bico dali, com a barraca, vendendo bala, vendendo pilhas. Quando nós virarmos para agosto, efetivamente a reta final do segundo semestre, a maior parte desses jogadores vão estar desempregados. Isso é um problema sério. Do jeito que eu me cuido, do jeito que eu me preservo, eu tenho certeza que posso chegar até os 40 anos jogando. Mas você está querendo o que ainda do futebol? Por que você não canaliza para uma outra situação? Na época eu estudei até a 4ª série, inclusive eu estou até estudando, estou terminando já, graças a Deus. Ou eu treinava ou eu estudava, eu optei por treinar. A gente se arrisca, né? Tá arriscando naquilo, às vezes não dá certo. Eu pretendo servir a aeronáutica. O trabalho de polícia, sei lá, política. Eu tive a oportunidade de trabalhar, só que eu preferi jogar futebol. Eu tava trabalhando, só que eu deixei a carreira de trabalhar para jogar bola. Tentar conseguir meu futuro aqui. Eu era faxineiro. Não tava mais aguentando não, lá só tem gente ignorante, que não dá valor ao seu trabalho. O salário mínimo, não dava para nada. Às vezes o garoto chega aqui para mim e fala, olha, eu não vim ontem que eu tive para a escola. Aí eu bato palma. Time do exterior? Exterior? Resende. Pô, exterior. Caraca. Fora do Brasil? Fora do Brasil, pô, eu queria jogar no Real Madrid. O meu sonho é jogar no Barcelona. É o sonho da minha avó. Barcelona. É que eu jogo nesse time. Barcelona. É um sonho desde criança acompanhando o futebol inglês. Tenho esse sonho de jogar no Chelsea. Então se o cara não alcançou nada até 17, 18 anos... De minha idade, 20 anos. Procura a escola, procura trabalhar, procura um outro meio, porque a coisa vai ficar muito complicada. Dizem isso, né? Mas vejo exemplos como o Leandro Damião, Elias, Liedson, que conseguiram com a bênção de Deus e eu tenho certeza que com Deus me abençoando eu vou conseguir. Mas esse garoto ele não tem mais nada a não ser isso, né? E, lamentavelmente, né? A gente fala uma coisa com dor. A expectativa que tem uma criança dessa, estudar em que faculdade? E aonde, né? Eu engraxava para juntar a mesada. Eu tinha carreto de feira, aqueles carretos de rolemã. Eu tinha 5 caixas de engraxar. Eu alugava, emprestava para os garotos. A minha vida era, eu me servi. A única coisa que tem no futebol é que o cara envelhece, né? O cara fica velho, né? O cara não fica experiente, o cara fica velho. A mesma emoção que eu tinha quando jogava 17 anos como profissional foi a mesma quando eu acabei. É pelo físico mesmo. Você vai sentindo que é a hora de parar. Para você ver a situação, quebrei a perna jogando num time pequeno, você fica tonto, né? Há 20 anos fazendo uma coisa, de repente tem que parar, largar, e você não está preparado para encarar o que está aí fora. Essa síndrome de parar de jogar, que o futebol é uma cachaça, né, cara?
Eu comecei em 71, olaria. Com 17 anos já estava no profissional, reserva de Garrincha, no olaria. Só que o Garrincha estava com 38 anos e eu estava com 17, né? Estava começando ainda. Para mim foi a melhor coisa que apareceu no futebol, para mim foi isso. Ser o reserva de um grande jogador. Para andar era todo torto, para correr era todo torto, não sabia fazer exercício, não tinha coordenação nenhuma. E jogar bola do jeito que ele jogava, impressionante. Eu vi poucas vezes ele tomando um limãozinho. E o Rei, né? O Rei a gente não pode falar. Não, sou amigo dele, sou amigo. Conheci ele nos Estados Unidos, fiz uma brincadeira com ele, tocamos juntos lá nos Estados Unidos. O jogador de futebol ele tem que estar na hora certa e no lugar certo, né? Na vida em geral tem que ter a sorte. Conheci vários jogadores bons que não chegaram a lugar nenhum. No segundo treino, esse rapaz, esse treinador na época, né, me botou de volante. Se eu tivesse continuado de zagueiro, eu acho que eu teria jogado até nesse time que foi campeão do mundo do Flamengo. Eu queria ter jogado nesse time, porque eu joguei com a maioria dos jogadores. Joguei com o Zico, joguei com o Cantarelli, Rondinelli, esses caras todos. Vê nem a falta de qualidade do atleta. A maneira que ele está sendo recebido, a maneira que ele vai começar a trabalhar dentro daquela nova equipe. E a fase minha no América não foi lá das melhores. Eu peguei uns colegas, né, no caso, não sei se tinha ciúme ou não, sempre botava a bola no fogo. Quando dava, já dava forte para bater na canela e voltar. Dizer, pô, esse cara é caneludo, não dá para jogar com ele. Caralho! Já fumei, já usei droga. Como a gente se diz lá, era vapor. Trabalhei vendendo lá no Jacarezinho. 4 anos nessa vida. Eu perdi meu pai muito novo, né? Quando eu entrei para esse mundo de tráfico de droga, meu pai já estava morto. Eu andei de revólver. Garoto, empolgado, minha mãe chorava. Cheguei a ser preso, mas graças a Deus eu fiquei na menor, depois dali eu saí. Os bandidos me davam dinheiro para me treinar. Tem isso, hein? Gostavam de mim. Essa vida não é para ninguém, não. Fazer a minha família sofrer, fazer eu próprio mesmo sofrer, porque é horrível, tu não tem paz, tu não tem tranquilidade. O futebol me deu tudo, me deu educação, me deu... Saí do morro, Copacabana, morro do Cantagalo. Saí do morro em busca de um futuro que... Coisa errada que eu vi, passei. Tinha 10 afilhados, já perdi 3 no tráfico. Nessa vida são 2 caminhos, a morte ou ir ser preso. Para sair não é difícil não, você saindo de cabeça erguida, você saindo tranquilo. Eles não oprimem a ninguém a ficar não é obrigado a ficar não. Eu não sei te dizer percentualmente o quanto que são envolvidos ou não, mas que na bebida a maioria vai. Joguei com o Canto do Rio bêbado, hein? Joguei com o Canto do Rio bêbado, bêbado do dia anterior. Aí cheguei no bate-bola, no treino, aquecimento, eu não tinha nem, aparentemente, nem condição de pá a bola. Eu digo que hoje que pá, o cara chutava, eu tava sem pegada. Mas interessante, o jogo começou, nós ganhamos de 2-0, fez uma partida espetacular nesse dia no Caio Martins. Foi eu que levei o Marinho para a noite. Quando o Marinho chegou aqui no Botafogo, eu levei ele para a Portela. O cara não pode encher o pote, passar a noite acordado para no dia seguinte querer treinar. Ah, amigo, comigo nunca teve esses problemas não. Eu sou igual o Romário. Eu acho que o sexo não faz mal não, desde que você não, sabe, sexo com educação, né? Se você fizer sexo normal, tá tranquilo. O cara que é horroroso, da noite pro dia ele vira o Brad Pitt. Bom, elas gostam, né? Eu não sei, dizem que sim. Elas gostam do meu papo. De quem? De eu? Eu era o rei da mulherada. Quando você fala que é jogador,
elas já te olham de um jeito diferente. Pensa que tá com dinheiro, jogador, né? Já vê logo o dinheiro. Eu era bonito, eu era bonito. Eu era um cara bem apessoado, e por exemplo, no Bom Sucesso, então, os domingos tinha um baile lá sempre. Então a gente ia. Calça boca de sino. E a garota, e aquele ali é isso do Cunha, ele é assim, aquele outro lá. Meu pai fala que é pra mim esquecer um pouco as garotas, lembrar de garota só quando estiver no auge. Os caras casam com a loura bonita, gostosona, popozuda, e aí geralmente não tem amor, tem glamour, tem o oba-oba. Em São Paulo as meninas sabem lá, todas as festas, tem calendário, uma liga pra outra, elas vão atrás, dá o tiro certo, imagina, casar com uma figura dessa e passar a ter o que elas nunca imaginaram ter. É oportunismo mesmo, usa o corpo, a beleza para tentar chegar em algum canto. Tem vários jogadores que caíram nessa armadilha. O cara era ídolo, eu tive na Alemanha lá uma oportunidade, era foto daí para tudo que é canto. Hoje o cara tá pobre, zerado. Um dia ele saiu da concentração aqui, pô, posso ir ali? Pode. O cara foi na BMW e comprou 3 X5 de 400 mil, uma pro sogro, uma para ele e uma para a mulher. Hoje em dia, para você arrumar uma mulher que seja igual a minha, tá difícil. Eu, pelo fato de jogar em clubes pequenos, a gente não sentia muito o assédio. Eu tive um problema com a minha esposa por causa de uma Maria chuteira dessa aí, mas graças a Deus as coisas foi a maior complicação que eu tive. Rapaz, você quer me complicar agora? Não me complica nessa bola. Resumo da história. Eu estava ainda separado da minha esposa. E aí me envolvi com uma americana, chicana, e nasceu essa minha filha, mais nova, que hoje em dia está me dando alegria, que passou no curso FBI lá. Casei com 22 anos. Casei com 28 anos. Casei com 24 anos. São 41 anos com a mesma mulher. Tinha pego a primeira parcela das minhas luvas pelo Atlético de Madrid. Eu já tinha deixado aqui uma namorada. Aí com esse dinheiro eu comprei o par de aliança com Dona Eliene. Como no apito, o nego armava. Quando a gente jogava contra o Flamengo, jogava contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, a arbitragem era sempre favorável a esses times. De Bangu e Curitiba também não esqueço nunca. Só que fica aquele filme na minha cabeça, que eu meti uma bola no Marinho, o Marinho driblou todo mundo, fez o gol, o Bandeirinha correu pro meio e deu impedimento. Ali era 2-1 a gente, acabava o jogo. Até o bolso já tá melhor. A torcida do Flamengo gritando, rapaz, a perna tremia. Sorte que acabou o jogo, nós ganhamos de 2-1, porque brincadeira, aquele dia foi sufoco. Ah, vive, dá dor de barriga negro, principalmente quando jogava contra a máquina do Fluminense. Olha ali, Fluminense no Maracanã. Os caras, pô, tô com dor de barriga, tô com isso, dentro de campo. Vamos embora, não tem jeito não, agora não dá para correr mais não. Já se não assuma, já tá dentro de campo, vai correr para onde? Vamos encarar, pô. Vamos ver o que a gente vai arrumar, pô. Tava ruim o jogo, a gente procurava jogar por debaixo da perna dos caras para apostar cerveja. Ele deu uma no Rivelino, por debaixo da perna, e falou, essa vale 2 cervejas, que essa é da seleção. Já era complicado porque você joga numa equipe de poder aquisitivo menor, o salário é menor, a alimentação não é adequada, a gente às vezes tinha que ir almoçar em casa para poder jogar. Você tinha que ir para o clube, às vezes até de ônibus, muitos jogadores iam de ônibus, enquanto que o time grande, o time que tinha um poder aquisitivo maior, os caras estavam concentrados, descansando. Nossa, mãe do céu. Era 3 meses, rapaz, para receber um salário. E acabava o treino, era interessante, aquele bandejão de quiçuco, groselha e um sanduichinho de pão aberto com uma fatia de mortandela. Então aquilo era fora de série. Isso sempre me marcou. E eu amo São Cristóvão. Hoje, se eu tenho o que eu tenho, as poucas coisas que eu tenho, eu agradeço ao São Cristóvão, porque foi ali que começou tudo.
E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou muito emotivo. Eu chorei. Eu chorei de ver o São Cristóvão na situação que está. E eu queria ter forças para ajudar o São Cristóvão. São Cristóvão jogava em São Paulo. São Cristóvão vencia lá. Porque tinha torcedor de São Cristóvão. Agora não tem mais. Agora a gente está nessa situação. E o São Cristóvão tem uma tradição, rapaz. Se Ronaldo, o fenômeno, investisse ali, né? Ele treinava aqui nesse campo. No infantil ele treinava nesse campo aí. Desde novinho já era. Você observava ele, aí eu cansei de ver ele jogar. Aqui, lá em Figueira de Melo, direto. Ele era um fenômeno mesmo. Não é à toa, não. Mas era um cara pobre, igual os outros. Isso que os garotos estão fazendo aí, ele cansou de fazer, pô. Isso lá com 16 anos. Isso em julho de 92, né? Ele andava de trem, às vezes até pulava coisa porque não tinha dinheiro suficiente para ficar pagando. O sonho dele de consumo era um Big Bob, né? Era aquela coisa do garoto do subúrbio, que não tem muito acesso a isso. Em julho de 93, ele jogava no Cruzeiro, ganhava 33 mil reais, tinha um Golf do ano, que era um carro de ponta naquela época. E em julho de 94, ele era tetracampeão do mundo, jogava no PSV com muitos dólares na conta. Todo mundo fala em Ronaldo, mas tem que lembrar que antes do Ronaldo teve o Senna. E o Senna fica esquecido? É um orgulho, né? Você saber que um dos maiores jogadores de todos os tempos vestir essa camisa. O futebol é a única profissão do mundo que do dia para a noite tu fica milionário. Primeiro, vou fazer o meu pé de meia. Eles, por ver na televisão isso aí, eles ficam copiando isso. Você vê que até o corte de cabelo, se você olhar direitinho, eles acompanham até os caras nos cortes de cabelo. Mas chega aqui e desilude, porque às vezes não sabe nem tocar uma bola. Os grandes pagodeiros, os melhores ganham, o Roberto Carlos ganha, o Jô Soares ganha, porque eles são os melhores da profissão. E o Neymar não podia ser diferente. Mas existe um preconceito em relação ao salário dos jogadores de futebol. Por quê? Primeiro, porque são pessoas que vêm de uma classe menos favorecida. E as pessoas acham que uma pessoa que não se expressa bem, que não tem uma boa cultura, que ele não merece ganhar um salário bom. 95, 97% dos jogadores profissionais no Brasil ganham um salário mínimo. Tem um contrato, não recebe, é um vale aqui, sai do clube, o clube não paga. Tem que quebrar uma perna. Acabou. Entendeu? Ele não vai ser nunca o mesmo jogador. Então ele tem que aproveitar agora. A sorte bateu na porta dele. Acaba sendo um salário tão alto que vai de contra as dificuldades do país. Um absurdo. Sem comentário. Um absurdo. Meu objetivo é, primeiramente, ter um contrato profissional, né? Eu acho que o futebol é muito rápido, né? Futebol, você faz a vida em 10 anos aí, 8 anos. Eu já fui tarde para Portugal, já fui com 26 anos para Portugal. Se eu tivesse ido mais cedo e se tivesse tido o mesmo sucesso que eu tive quando eu fui, sem dúvida que eu teria ganho muito mais dinheiro. Olha, rapaz, o dinheiro que, como eu estou ganhando hoje, não, mas pelo menos eu tive uma vida razoável, né? Ter minha casa própria. E vamos vivendo, a vida que segue. Quem deu para ficar rico, deu. Quem não deu... Fiz uma casa em Mesquita para minha mãe. Foi a maior alegria que eu tive. Graças a Deus eu tenho um apartamento que hoje eu durmo tranquilo. Tinha Flamengo, Vasco, Fluminense, tudo a fim de mim. Tudo para me levar. Tinha um presidente, ele chegava para mim na hora que eu ia fazer o contrato, que eu não ia jogar em canto nenhum, só ia jogar no Olaria. Minha mãe comprou meu passe, minha mãe costureira.
Aí eu fui para Santa Catarina, para Blumenau, jogar no Palmeiras. Eu ganhava 1.200 na olaria. Eu fui ganhando 5.000 e 20.000 de luva. Então eu recuperei o dinheiro da minha mãe e ainda fiquei com um salário bom. Eu só não tinha valor na olaria. Então acabava a carreira e o jogador ficava, vou fazer o quê? Os que conseguiram entrar no futebol e estão trabalhando até hoje, esses estavam sustentando, mas os outros pularam para N carreiras. Um colega meu foi trabalhar na PM, outro vai motorista de táxi. De vez em quando eu consigo trabalhar como professor nesses projetos que tem do governo. A maioria dos meus amigos, eles estão vivendo. Tem aquele dinheirinho para pagar a luz, pagar a água, pagar tudo direitinho. Entendeu? Tomar a sua cervejinha. Buscando minha aposentadoria agora. Então, por isso é que eu sou de acordo que se faça alguma coisa como o retiro dos artistas tem para o retiro dos jogadores. Praticamente a gente vive no anonimato. Quem não jogou em time grande, não fez parte da mídia, vive no anonimato. Eu ganhei um dinheiro? Ganhei. Joguei em grandes clubes? Joguei. Mas parar de jogar sem fazer nada, só sair, ninguém aguenta. Tem que estar sempre tentando alguma coisa, né? Até porque o futebol mudou muito. Na minha época não é essa loucura, tá? Uma coisa surreal. Não faça do dinheiro o seu Deus. É errado ganhar dinheiro? Não. É pecado ganhar dinheiro? Não. O Senhor, ele diz que um camarada que ele só pensa nessa vida, sem pensar no futuro, na eternidade, Deus diz que ele é o quê? Ele é louco. Ele é um insano. Ele é um espaço que nós temos ali, né, cara, de buscarmos a Deus, de termos algo que nos dê uma base, né, para a nossa vida. A gente sabe que religião não leva a lugar nenhum, mas Deus pode levar. A gente vê muitos atletas aí com muitas dificuldades e que não tem Deus para se agarrar. Para o jogador de futebol é muito difícil, ele se depara com muitas perdas ao término da carreira. Mesmo dentro da palavra de Deus, há muitos princípios que falam sobre essa questão de dinheiro, essa questão de finanças, e também como uma irmandade que nós somos, há sempre também o interesse de ajudarem até aqueles que por alguma razão estão passando por alguma dificuldade. O único que me apoia é aqui lá em cima também. Então eu tô nessa sozinho. Sou da Igreja Católica. Maranata. Assembleia de Deus de Porta Formosa. Universal. Eu sou católico. Jogava a valer, sinuca, carta, tudo a valer dinheiro. Aí às vezes tinha que pedir minha mãe dinheiro, falava que era pra lanche, mas pra pagar a dívida de jogo. Igreja Universal do Reino de Deus. Quando Deus dá isso na pessoa, muda a pessoa completamente. Para a vitória em nome de Jesus. Amém! Pai nosso do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nossa vez, Amém! 1, 2, 3, segue! Hoje vai ter um jogo calmo. Todo mundo quer ganhar. Ninguém vem para perder, então é uma briga mesmo. O próprio atleta está perdendo a infância, sabe assim? Então estão queimando etapas. Minha mãe sempre gritando muito ali, meu pai muito nervoso, andando de um lado para o outro. Aí você se sente mal que vê o sacrifício que eles fazem, acordando cedo, às vezes, para vir ver o jogo teu.
e você chega e perde, aí você sente o peso. Você ganha, você vê eles felizes, mas você perde também da tristeza. Eu tive a oportunidade de estar na Itália fazendo um estágio, presenciar uma reunião de empresários com os clubes de lá e os caras pedindo aos empresários daqui, jogadores com 13, 12 anos. Desde pequeno tem gente já com empresário, vai indo até o profissional. Compra chuteira, às vezes quando é goleiro compra luva, dá apoio quando precisa de dinheiro. Quanto custa? Olhei pra cara dele e falei assim, quanto custa o quê? Não, pro garoto ficar, eu falei, não custa nada. Aqui comigo tem que treinar. Se for bom, fica. Se não for bom, vai embora. Eu não preciso do teu dinheiro, porque eu conheço vários bons treinadores que estão desempregados porque não aceitam. Como é que pode? Quanto jogador fraco jogando? É porque os empresários estão botando por quê? Porque eles pagam pro jogador jogar. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, treinadores, professores, eles entram no jogo. Hoje dificilmente um treinador manda no time. O cara tem dinheiro, vira empresário e o técnico está trabalhando e fica se metendo. O treinador não bota jogador de empresário aí, eles vão começar a fazer fogo para tirar o cara do carro. O nosso time estava perdendo, né, de 2-1. Uma derrota era praticamente... ia ficar muito difícil, né? Nos últimos minutos ali, um bate-rebate. Eu estava no lugar certo, na hora certa. E foi maravilhoso fazer o gol. A pior coisa do futebol é você lembrar do passado. Então, se você lembrar do passado, você sente. Isso aqui minha mulher que tinha, rapaz. Olha só como é que ela fez pra mim. Guardava, né? Pô, não, mas não tinha essas porra, não. Aí, aqui eu tô metendo gol na América. Olha lá. Esse aqui é meu gol, Maraca, contra o Zecão. O time era bom nessa época do Bahia. Não era? O Madureira tinha um timaço da porra. Não guardei nada, não tenho lembrança nenhuma. Apareceu o videocassete que a gente conseguia gravar, mais de Portugal, entendeu? Eu consegui fazer um DVD com alguns gols que eu marquei lá. Eu estive lá agora no Figueirense ano passado, fui me recebido. Estou na memória lá com 125 jogos, 46 gols. Fui goleador de toda a equipe que eu passei. No Madureira, no Olaria também, eu estava disputando a artilharia. Junto com o Zico, eu sempre tinha meus golzinhos lá, 8, 7, 8, 10 gol. Os caras que me marcaram naquela época, pô, Cavalo, tu era nojento, dava trabalho, pra caraca. Eu fiz um campeonato maravilhoso em 76 aqui pelo São Cristóvão. Eu fui o terceiro melhor jogador do meio de campo naquele ano do campeonato. Fui 3 vezes artilheiro do futebol baiano, fui o terceiro artilheiro do futebol brasileiro. Eu era respeitado, eu vou dizer a você que eu era um meio ídolo. Eu jogava na opção de posições, mas eu conhecia a posição. Eu não quebrava galho, não. Eu ia lá e ganhava a posição do cara. Então eu tenho títulos em 5 estados. Aonde eu passei, eu fui campeão, nesses clubes que passei. Então essas coisas marcam muito, né? Eu também tive orgulho de ser campeão brasileiro da Taça de Bronze, que hoje é a terceira. Fui campeão brasileiro da Taça de Prata, que hoje é a segunda. Lembra aí um momento muito feliz da sua vida que você nunca mais vai esquecer? É o segundo gol de cobertura. Como é que foi? Eu fiz montei a jogada, o Rafael tocou pra mim, o goleiro veio no rango, joguei por cima. Existem partidas que você faz que você não esquece, né? A final do Campeonato Baiano de 81, com 100 mil pessoas na Fonte Nova.
escutar aquele grito da torcida. Ah, o jogo é 4, 5 pro Boca. E nós conseguimos. Nós conseguimos com um jogador a menos. O que eu nunca vou esquecer foi o Bangu Internacional no Beira-Rio, que o Mineiro disse que ia treinar o time para dar de 5 na gente. E eles perderam de 2-1. Anotou um pênalti contra o São Cristóvão. E foi bater lá o Marco Antônio. Ele saiu, correu, deu um chute fortíssimo e a bola passou por cima. Eu fui correndo para ele, não disse que vai perder, não disse que vai perder. E ganhamos a final, fomos campeão da Taça de Prata no Campo Grande. Esse dia foi maravilhoso. Volta olímpica, foi tudo. Jogando contra o Cruzeiro, eu peguei uma bola do meio do campo, driblei a zaga toda do Cruzeiro em 7 toques. Atlético e Colorado, perdendo de 4-0, faltando 10 a 12 minutos, nós empatamos o jogo. Foi esse de bicicleta que eu dei, à noite. Só nem cheguei a bola veio para você subir. Eu falei, nossa senhora. E eu já no chão, para encaixar ela, ela sobe. E eu deitado, estiquei a mão, quer dizer, 4 passos, espalmei ela por cima do gol. O pessoal veio a loucura. E outra também, né? Isso aí, o cara me chuta a bola. Alessandro tá chegando, se prepara.
Música